A todos, nós poderíamos dizer boa tarde nesse domingo, 1º de dezembro de 2024. Mas ao mesmo tempo ficamos analisando: será mesmo uma boa tarde? Será mesmo um bom domingo? É muito difícil. Algum tempo atrás tínhamos o prazer de dizer: opa, o domingo está terminado, foi tudo muito bom, foi aquela maravilha. Mas hoje, a cada dia, é uma surpresa. A cada dia que passa, é um desespero sem saber o amanhã. Há muitos anos, o que nós estamos dizendo aqui, basta voltar aí na minha página de alguns anos atrás. Todos os anos a gente fala aqui dos acontecimentos, porque muitos dizem: ele está falando isso de acordo com a conjuntura atual, por isso que está falando. Mas não, volta na minha página e veja lá os vídeos que eu já falei. Tem momentos que muitos amigos já me disseram: Valente, que adianta você estar aí falando isso? Não resolve nada. Você sozinho não resolve nada. Mas eu faço tal qual aquela história da andorinha perante um incêndio. Um incêndio tremendo, destruindo tudo. E lá estava a andorinha sozinha, cansada, sem fôlego, mas viajando a distância longa para trazer uma gota de água para apagar o incêndio. E disseram a ela: andorinha, para com isso não vai resolver nada. E ela respondeu: eu sei que eu sozinha não posso fazer nada, mas pelo menos eu fiz a minha parte. Quando nós dizemos isto, é nos dirigindo, eu não vou dizer ao ser humano, à humanidade, porque seria de minha parte a ignorância eu dizer isto, mas eu prefiro dizer da minha casa, da minha terra, da minha nação. Eu não posso falar da casa do outro se a minha está em pandemônio. É triste e é doloroso que nós estamos assistindo a cada dia. Então nós vamos aqui rememorar ou relembrar, porque é algo que nos deixa estático, nos deixa boquiaberto. E às vezes perguntamos: mas será possível que ninguém vê nada disto? Será possível que as pessoas não tenham uma visão dos fatos reais? Será que as pessoas estão cegas, surdas e mudas? Porque o que assistimos é realmente deprimente na conjuntura atual. Quero também dizer que me desculpe que eu não escrevo nada para ler, nada aqui para ler e falar. Eu estou falando exatamente aquilo que me vem do coração, da alma do coração. Então eu posso cometer muitos
erros erros de palavras, mas isso aí é normal. A todos vocês, quem me conhece, quem me acompanha nessa internet desde 1996, sabe meu jeito de ser. Sou uma pessoa simples, não tenho grandes conhecimentos, mas sempre batalhei em prol da união, da solidariedade entre o ser humano. Eu queria falar tudo o que eu desejo falar, mas eu não posso, porque senão daria 2, 3, 4 horas aqui. As pessoas hoje, é triste, é lamentável, e eu vou encontrar pessoas que vão ser contra mim pelo que eu vou dizer. Mas a mim pouco importa o que pensam, o que podem dizer. É triste, é lamentável que nós, a cada dia que passa, nós notamos que a pessoa fica rezando, Deus toma conta, entrego nas mãos de Deus, abrindo casas e mais casas de orações. Inclusive, aqui próximo a mim, dentro de 6 meses, abriu para mais de 10 casas de orações. Não sou contra credos e nem religião nenhuma. E deixe bem explícito. Não estou aqui criticando nenhuma. Quero deixar isso bem claro para depois não dizer que eu estou fazendo separatismo aqui. E quando eu passo perto dessas casas, é tirando demônio um do outro. Sai demônio, sai capeta, sai diabo, Jesus é poder, Jesus é isso, Jesus é aquilo. No outro dia a gente passa ali, está tirando diabo outra vez daquelas mesmas pessoas. E assim é uma constância. Falo isso porque é visto aqui. Eu paro e fico olhando, observando. Todo dia tira diabo. Aí eu pergunto, será que tem tanto diabo assim? Se tira, se aquele local tira o diabo das pessoas, por que no outro dia o diabo está ali? Então já começa o disparate por aí. Também não critico essas pessoas de forma alguma. Não. Jamais eu vou criticar. Se eu tivesse que criticar, eu iria criticar, sim, aquele que comanda essa turma. Porque os outros que vão ali são robôs, são espectros, são seres, têm forma de seres humanos, mas não são humanos. São mortos-vivos. São pessoas que não têm consciência, não têm mente, não têm nada. É o que nós poderíamos dizer, são buchas de canhões. Mas Alvarino, aí você está desfazendo das pessoas. Mas é o que eu vejo. Como pode as pessoas não ver a realidade do que está acontecendo? Como pode as pessoas não observarem o caos em que nós vivemos e o porquê vivemos isto? É isso que é doloroso. Então nos dá a impressão que as pessoas se transformaram em meros joguetes, debilóides, porque não tem olhos para ver, não tem ouvido para ouvir, e nem consciência para ter ciência da realidade e da verdade. É triste, é lamentável. É lamentável quando nós percorremos páginas e mais páginas de Facebook, Instagram e outros meios de comunicações, e lá nós vemos um povo sem assunto,
São assuntos besta, que não tem nexo, bobagens. Agora, quando é uma página que vai para o lado perverso, tá assim de gente. Aí é farra. Percorremos página, imagem de Jesus, imagem de Deus, imagem de santo, oração esta, oração aquela, e coisa e outra, mas a própria pessoa esquece. Ela coloca aquilo ali na página, mas o coração dela age totalmente diferente. Nesse momento mesmo, se porventura tiver, aqueles que estiver me ouvindo, algum deles vai estar aqui me xingando, me dizendo que eu estou dizendo besteira, que eu estou dizendo bobagem. Muitos vão dizer que eu estou com o diabo incorporado em mim. Então veja bem a qualidade do Deus deles. Porque se a pessoa acredita em Deus, ele expande para todos a paz. Mas o que eu queria relembrar aqui, é muito fácil as pessoas pensarem bem. Outra coisa que eu quero me referir, eu não sou fanático por política, não morro de amores por político. Eu só defendo a verdade, a justiça, a ordem. Doa a quem doer. Eu defendo a verdade, a honestidade. Então não me importa se é A, B, C ou D. Mas há quanto tempo nós estamos atravessando uma fase difícil, com governantes, e sempre na esperança, Deus vai mudar, Deus vai ajudar, Deus vai isso. É aquele inferno de tantas pessoas jogar na mão de Deus. Enche o saco a gente ouvir isso. Eis que chegou uma época em que Deus, mais uma vez, com a sua complacência, com a sua bondade, com o seu amor, resolveu abrir a janela da paciência e ouvir os gritos de socorro. Então Deus disse: eu vou ajudar esse povo. Mas antes eu quero eu quero deixar nas mãos deles para que eles possam decifrar a minha mensagem. Quero deixar nas mãos deles a chance de entender a minha mensagem. E eis que, com a ajuda dele, surgiu um indivíduo detestado por uns, amado por outros, e ali começou uma nova etapa. Isso em 2018. Gravem bem que eu estou falando, para depois dizer que eu estou defendendo político. Negativo. Eu estou contando uma história do acontecido, para verem que realmente o ser humano não merece isto sequer, uma unhazinha de ajuda de Deus. Não merecem. Não estou aqui generalizando também, não. Quando eu digo que não merecem, mas Deus sabe quais são os merecedores. Mas aí você está... quando você fala que ninguém merece, está generalizando. Bom, a carapuça coloca quem quer.
Porque aquele que é verdadeiro, ele não vai se importar com o que eu estou falando. A única coisa de resposta que ele poderia me dar é o seguinte: não, Álvares, você tem o direito de falar o que você quer. Agora, Deus sabe os meus sentimentos. Pronto, acabou. Mas em 2018, Deus então ajudou, mas dando uma chance para que o ser humano pudesse demonstrar a sua fidelidade. Fidelidade não ao fato da terra, mas fidelidade a ele ou o agradecimento. Eis que melhorou em 2018. Houve aquela mudança na nossa política e entrou aquele cidadão e imediatamente veio uma, olhem só, une uma coisa com a outra. Porque é muito difícil. O brasileiro é difícil, ele não tem, a mente dele é curta, não tem condições de ele raciocinar rapidamente, não. É preciso que ele vá moendo aquilo, dias e mais dias, para depois tentar entender. É essa dificuldade que nós encontramos em conversar. Entrou um indivíduo, o Brasil clareou. E as coisas começaram a andar. Junto veio a pandemia. Olhem só os exemplos que Deus dá e ninguém observa. Aí veio a pandemia. Não vou falar sobre a pandemia, que todos sabem, né, como foi. Não compensa tocar no assunto. E mesmo assim, a pessoa que tiver dignidade moral, que me desminta. Mesmo assim com a pandemia, houve dinheiro para todo mundo. Não teve ninguém que ficou sem dinheiro. E milhões e milhões e milhões roubados. Lembra dos hospitais de campanha? Lembra do dinheiro que era dado para os governadores e o dinheiro desapareceu e os hospitais ficou só na conversa. As bolsas famílias foram triplicadas, era 200, passou para 600, de 600 passou para 1.200, não faltou dinheiro para ninguém. A pessoa que tiver moral e dignidade, que me desminta. É coisa que todo mundo conviveu com isso. O Nordeste recebeu a sua água. Não é mérito dele ter colocado água no Nordeste, não. Ele simplesmente completou uma obra que já vinha desde a era de Dom Pedro I. Que quem teve a ideia de fazer o transplante do Rio São Francisco foi Dom Pedro I. Agora, se perguntar ao brasileiro, poucos sabem disso, porque não há interesse em saber o que ocorre com sua pátria. Então não foi. Não, ele veio, todos os governos, desde Dom Pedro I, todos os governos, todos, pelo menos o governo da minha época, de 43 para cá, todos eles tentaram. Foi Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, enfim. Veio a pandemia, mas não faltou dinheiro para ninguém. E mesmo assim o homem ainda completou a água do Nordeste. O homem criou ferrovias, estradas, pavimentações de estradas, de ligações de um estado para o outro. Foi um auê de obras no Brasil inteiro. E o dinheiro nunca faltou nos cofres da cidade, dos estados. Tanto assim que
governos e empresas deitaram e rolaram no dinheiro roubado. Os petistas, comunistas, recebendo Bolsa Família, eu falo isso com conhecimento de causa. Aqui mesmo, na rua onde eu moro, botequim de cervejas, vagabundo, petista, comunista, lá sentado, bebendo aí, recebendo Bolsa Família e com o carro na garagem. Estou falando isso aqui na minha rua. Na minha rua. E isso sem contar os outros mais que eu conheço. Ele recebia cesta, a mulher recebia cesta, os filhos recebiam X. E a pandemia em cima. Debateram com a ivermectina. O homem, todas as quintas-feiras, dava satisfação do que ele estava fazendo. Olha, eu estou fazendo isso, 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 isso. Cartão corporativo, nunca gastou um tostão do cartão de corporativo, coisa que ele podia gastar à vontade, sem problema nenhum, era dele. O cartão, são 2 cartões que um presidente tem. Para viajar e se hospedar, eu hospedava nas embaixadas. E a pandemia comendo. E todo mundo metendo o malho. O emprego ficou difícil, mas não faltou dinheiro para ninguém. Vejam bem o que eu estou falando. Olha só o que o povo faz. Agora vai entrar onde eu quero chegar. Porque para chegar isso eu tinha que falar desse indivíduo que lutou pelo Brasil e manteve em dia. É triste, é doloroso, é lamentável aquele carnaval de 2019. Será que eu preciso falar alguma coisa? Eu vou colocar o vídeo desse carnaval aqui eu já tenho colocado imagem, mas vou colocar o vídeo, mais um vídeo daquele carnaval, açoitando Jesus Cristo, vilipendiando credo e religião. E no momento em que fizeram isto, eles fecharam a porta para com Deus. E Deus disse: estás vendo? Eu dei a chance de melhorar. Ao invés de se unirem para o bem, aí o que eles estão fazendo agora? E Deus fechou então as portas. A pandemia se foi, o homem cumpriu o mandato dele. E o que foi que fizeram? Soltaram um condenado. Porque ele não está inocente, ele é réu. Ele é condenado. Não tem direito a nada, a não ser cumprir a prisão. Mas o STF tirou ele da prisão e houve aquilo que houve no resultado da eleição presidencial. Foi fraudada as urnas. Eu não trabalho com eletrônica, mas ali ficou claro o que foi que houve. E a prova disto é que depois, até hoje mesmo, manda o outro sair às ruas do Brasil inteiro, o Brasil fecha, a cidade fica lotada, em abraços e beijos. Agora manda o outro sair, não pode sair porque é chamado de ladrão, seu lugar é na prisão, não pode sair para lugar nenhum, nem no restaurante pode ir. Ora, será que esse homem perdeu a eleição? Será que o outro perdeu a eleição e esse é que ganhou? Mas eu não estou aqui como crítico de política, não.
Eu estou aqui falando sobre o revertério. Então Deus diz, está vendo? Eu dei uma chance de melhorar o país e mandei uma doença para pesar mais ainda. Aquele lá passou por tudo, suportou tudo e ajudou todo mundo. Agora olha o que o povo faz. Foi lá e açoitou aquele que dizem que é meu filho, que é Jesus. Então, eu fecho. E Deus fechou a janela. E voltou, então, agora, os demônios a gerenciar o Brasil. Vejam bem. Então, agora, assim, eu vou culpar esse cidadão, esse indivíduo que se diz presidente? Eu vou culpar o do STF, seja Alexandre de Moraes e todos do STF? Não. Por incrível que pareça, não. Estão fazendo o que eles querem fazer. É um direito. Se o mau elemento quer fazer maldade, é o direito dele. Eu culpo sim o povo. É o povo. É o brasileiro. Porque quando ele viu tudo que aconteceu, se ele se reúne, mas não é reunir tal qual fizeram 8 de janeiro, não. Que já eram para saber, e na minha página eu avisei, não vão ou não. Em 8 de janeiro não vão lá, não vão. Tem vídeo meu dizendo naquela época, para que não fossem, que iria acontecer coisas horríveis. E quando foi, eu fiquei triste, tudo se consumou. Não estou dizendo aqui que eu sou adivinho, não, negativo. Mas aconteceu. Mas se naquela época, ao invés de ir para lá, se todo mundo cruzasse os braços dentro de casa, não ir para a rua, não. Cruzar os braços dentro de casa, as empresas, todos iriam apoiar e pararia o Brasil. 3, 4, 5, 6 dias. Duvido. No segundo dia já tinham resolvido, desratizado, desinfectado aqueles que porventura estivessem fora da lei. Então Deus disse, não, estão limpando, estão usando, agora eu dei a eles uma chance de viverem tranquilos, e eles agora estão, aí sim, Deus até ajudaria, e tudo seria solucionado sem violência. Era a questão, se o povo faz essa pressão, sem baderna, pode ser que eles lá em cima do Planalto, o coração modificasse, se não, povo, vocês têm razão, nós vamos moderar, vamos unir a vocês, vamos sentar e conversar. Haveria entendimento. Então, o que eu quero me referir a esse vídeo é o seguinte. Então, vejam bem, hoje está se pagando pelos próprios erros. Então, parem com isso. Joga na mão de Deus, Deus vai ajudar. Oh, meu Deus, me ajuda, me socorre. Parem com isso, não vai resolver nada. Deus não se mete em chiqueiro. E o problema que está ocorrendo é um verdadeiro chiqueiro. É um denegrindo o outro, é um querendo dar fim no outro, é ganância, é usura, é maldade, perversidade. Deus não se mete nisto. Não adianta nada a gente sentar, meter a bunda no sofá. Ah, não. Deixará que os outros resolvem isso. Não. Se você quer cuidar da sua casa, é você que tem que ajudar a limpar. E não deixar para o outro de fora limpar. Eu luto aqui sozinho. Vocês podem olhar minha página, eu sou incapaz de cometer uma injustiça.
Eu não estou aqui denegrindo, eu não vou aqui contra fulano, beltrano, ciclano. Só que eu não gosto deles, eu não gosto mesmo porque eles são fora da lei. E é um direito meu. Mas não é por isso que eu vou xingando a família dele, que eu vou xingar a vida particular dele. Não. Eu vou criticar o trabalho que eles estão fazendo agora. É o trabalho deles. Agora, eles estão na ação certa. Por exemplo, o cara que vai roubar, é ele que decide se vai roubar. Ele está certo. Agora, compete a mim e a todos se unir para não deixar de fazer aquilo. Todo aquele, e para vocês que defendem o comunismo, que defendem essa petezada, essa camarilha do PT, essa camarilha desse cidadão, desse condenado, ele não foi absolvido. Ele para se entrar na política da presidência de um país, ele tinha que ter uma súmula, uma lauda. No dia, declaro que fulano de tal, papapá, foi julgado inocente. Não existe. Mas só que quem defende o PT, passa a borracha em cima e fica quietinho e fica metendo malho do lado na direita, mas esquece a podridão dos seus próprios rabos. E quem apoia ladrão é mais ladrão do que o próprio ladrão. Portanto, aquele que defende a imoralidade é mais imoral. Aí eu pergunto, Deus vai ajudar esse tipo de gente? Põe na sua consciência isto. Deus vai ajudar? Que Deus filho da puta é esse então? Que apoia e ajuda quem pensa o errado, quem pensa maldade, quem pensa perversidade. O meu Deus é um Deus de amor. O meu Deus não conhece maldade. Eu não peço nada a Deus. Eu. Para mim, não. Jamais vocês vão ver eu aqui pedindo alguma coisa para mim. Pedindo a Deus para mim. Por quê? Eu só tenho agradecer. Ele é testemunho. O que eu estou falando aqui, Deus é testemunha, sabe muito bem. Aí que eu digo, é você falar as coisas com confiança do que você está falando. Você não está sendo falso ou mentiroso. Então, meus amigos, o que nós estamos passando, fomos nós mesmos os causadores. Então não compensa nós ficar aqui pedindo a ajuda de Deus. Somos nós que temos que nos unir para fazer uma limpeza e voltar a ser um povo alegre. Você pode sair de casa hoje com confiança? Você quando sai de casa, você sai com confiança? Ou você sai com medo? Você está dentro de uma condução, você fica tranquila? Você está na sua casa, você tem tranquilidade? Você vai a um médico, a um hospital, você tem tratamento ali? Não, né? Você procura um político agora depois das eleições. Você consegue falar com ele? Hein? Veja bem. Veja bem. Procura o político que você votou. Mesmo nessas últimas eleições agora de prefeito. Vai lá. Eu queria falar com o vereador fulano de tal. Eu queria falar com o deputado fulano de tal. Vê se você consegue. Não.
Vê se você consegue ver um presidente andando no meio da rua, no meio de todo mundo aí, abraçando, beijando um e outro. Olha isso, gente. Eu não estou aqui sendo... Eu só estou pedindo para olhar a realidade, é só isto. Então, o meu interesse de hoje era falar sobre isso. Nós estamos pagando pelos nossos próprios erros. Lembrem que daquele carnaval para cá, tudo veio de água abaixo. Tudo. E com a perversidade e com um sofrimento maior. É que tudo estava nas mãos de quem sabia cuidar do Brasil, mas devido a esse ato imundo, o Satanás tomou conta e o lado do capiroto tomou conta do Brasil, e é o que nós estamos vivendo hoje. Está havendo abuso. Pelo amor de Deus, aí eu falo, pelo amor de Deus. Por isso que eu digo que ninguém tem amor a Deus. Porque se tivesse amor a Deus, respeito a Deus, em nome de Deus, ele reconheceria o erro que meu não, que Alexandre de Moraes está fazendo. O STF está fazendo de todo mundo um escravo, impondo o que eles querem. Eles investigam, eles acusam, eles julgam, eles condenam e eles matam. Um momento, estou falando matam, eu não estou falando que eles assassinaram ninguém, não, por favor. Porque matar significa o direito livre da pessoa. Se a pessoa perde o direito, é uma morte que há na pessoa. Dia 8 não houve nada daquilo, não. E até hoje nós temos pessoas de idade sofrendo, presos até hoje. Eles mataram a liberdade. Nós temos aí deputados caçados, expulsos do país. Se não fizeram nada. E esses que roubaram e voltaram agora, foram colocados soltos, foram condenados, presos, devolveram o dinheiro que roubou e agora soltaram eles e devolveram o dinheiro a eles. Quer dizer, é isso que está aí, gente. Bom, todos vocês estão sabendo, existe uma dificuldade muito grande. Todo mundo tem internet, mas todo mundo é celular. Mas prefere pegar o celular e ficar olhando bobagem. Mas não entra realmente dentro de um assunto que realmente possa ser promissor para tudo e para todos. Encerrando por aqui, quero dizer, eu fico sentido, porque o nosso desejo, eu queria escrever, eu tenho um vício muito grande, eu sou um cara viciado, e eu não consigo deixar esse vício, que é escrever. Mas eu gosto de escrever coisas boas, coisas, né? Mas me sinto triste. De que adianta eu escrever? Eu tenho material para 2 ou 3 livros, se a gente vive no caos. Falar de alegria, falar de coisas lindas e belas, vendo tanta incoerência, é um disparate muito grande. E foi por isso que eu resolvi falar sobre os erros do ser humano. Mas posso garantir a vocês, eu juro em nome de Deus, eu não desejo mal a ninguém mesmo. Que eu quero que todo mal recaia sobre mim, se eu desejo mal a alguém. Se eu desejo mal a você que é petista, seja lá o que você for. Eu não gosto de bandido, eu não gosto mesmo. Pronto, acabou. Mas eu não desejo mal a ninguém. Eu queria que todos se recuperassem, pudessem modificar seu ímpeto.
Agora eu tenho o meu jeito de ser. Eu vou até um certo limite. Depois que eu colocar um parador ali, para mim acabou. Se eu disser eu não tenho filho, eu não tenho filho. Para mim acabou mesmo. Pode chegar pintado a ouro que eu não quero nem ver a sombra. Mas para chegar a esse ponto é preciso que haja uma razão. É melhor a gente isolar, esquecer, do que manter rancor. Eu isolo e esqueço. Se é uma amizade, uma péssima amizade, lavo aquilo da minha cabeça, da minha mente, aquela pessoa para mim não existe mais. Ela não existindo, ela não fica aqui. Ela não ficando aqui, me economiza ficar com raiva. É assim que eu faço, isolo. Lá uma vez vem na mente, que Deus ajude por lá e eu sigo por cá. Essa é a melhor forma que tem. Mas, estou encerrando por cá, pedindo desculpas aí pela minha sinceridade, e que o grande arquiteto do universo, Deus de amor e bondade, tenha complacência de nós humanos, porque nós somos muito falsos. Boa tarde para todos vocês, nesse dia 1º de dezembro de 2025. Temos tudo para mudar, hein? Só compete a nós, não a Deus. Nós temos uma única chance de mudar agora. Se perder essa chance que vem agora, acabou-se. Para mim, não vai mudar em nada. Eu estou no fim de vida mesmo, já aos 81 anos, eu não tenho muito tempo de vida. Aí agora ele está Silvio Santos e todo mundo lá em cima. O Alvarino vem aí, lelê, lá, o Alvarino está vindo aí. Mas você tem filho, você tem neto. Pense neles. O futuro deles depende de você, do que você planta hoje. Boa tarde para todos vocês e que Deus esteja com todos.